Olá! Nessa aula nós vamos desenhar um restaurante. E aí, o que já foi falado, que quando a gente começa qualquer projeto no Revit, a gente começa exatamente pelas elevações. A gente precisa saber, por exemplo, a parede, em qual nível que a gente vai apoiar. Então a gente vai escolher um aqui, por exemplo, o leste, né? E a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos renomear algumas coisas aqui, né? Então, por exemplo, o terreno, nós vamos chamar aqui o nível 1 é de terreno, e ele vai ficar aqui na cota 0, ok? Aí nós vamos aqui, olha, arquitetura, e em cima nível, vamos puxar um segundo nível aqui. Eu vou colocar ele desencontrado, eu já explico porquê, né? Nós vamos chamar esse nível, vamos renomear ele, vamos chamar de calçada, porque o nosso projeto, como nós estamos pensando em nível, eu tenho o terreno, eu vou ter a calçada, que é uma proteção para a própria parede da casa, né? Eu dou um ok aqui. Ele, sempre que eu renomeio, ele pergunta se precisa mudar alguma coisa. Aí está lá como calçada. E só que a calçada nós vamos fazer ela com 15 centímetros acima do terreno. Então eu tenho o terreno e a calçada 15 centímetros. Vou novamente pegar aqui e aí vou colocar um outro nível que eu vou chamar de piso da casa. O piso da casa do restaurante, piso do restaurante, vai, pronto. Que é um restaurante que a gente vai fazer. E esse piso do restaurante, ele vai estar 15 centímetros acima da calçada, para que a água da chuva não entre dentro do piso. Então significa que do terreno até a calçada são 15, da calçada ao piso mais 15, então aqui vai ser 0,30 em relação ao terreno, ok? E depois, para a gente finalizar aqui nesse nosso projeto, nós vamos colocar o seguinte: nós vamos considerar que o pé direito dessa edificação é de 3 metros, tá? Então eu vou colocar aqui, eu escrever laje e dou um enter, e aí ela confirma laje. E a medida, já que é 3 metros de altura, a gente tem que pensar o seguinte: essa laje, quando nós formos colocar a laje, de fato, ela tem 15 centímetros de espessura. Então, na realidade, eu vou ter que colocar aqui do piso do restaurante até o teto do restaurante, 3 metros mais 15. Então, eu vou ter 3 metros e 15 aqui. Desse piso do restaurante mais 30, 3,45. 3,45, ok? E a gente vê aqui, ó, tá com 3,15 porque é 3 metros de pé direito. Daí sempre quando a gente desenha a laje, ela vem para o nível de baixo. Então aí seria 15 centímetros de laje, e aí a gente tem aqui uma configuração de como vai funcionar o nosso projeto. Nós vamos agora fazer uma parede, e essa parede vai nascer exatamente no piso do restaurante. A gente só vai observar aqui se ele respeitou todas as palavras. Então, por exemplo, tem o terreno, está aqui, o piso do restaurante está aqui, a calçada está aqui e a laje também. Então aqui na planta de piso está todos correto, e na planta de forro também segue o mesmo padrão.
Então, aonde que eu vou desenhar a parede? Eu vou desenhar a parede exatamente no piso do restaurante, nesse nível. Planta, então eu vou dar 2 cliques. Esta área que eu vou trabalhar, que está em negrito aqui, ela está a 0,30 do nível do terreno, né? Então, pensando dessa forma, aí nós vamos vir aqui pegar uma parede. A parede vai ser de 20 centímetros. Opa, já está aqui 200 milímetros. E uma coisa que nós vamos observar é que essa parede, a gente quer ela de piso a teto. Se ela tem 3 metros, então nós fazemos a correção aqui e colocamos, pedimos para aplicar. Então o desenho que a gente vai fazer aqui da parede, ele é uma parede de 20 com 3 acontecendo exatamente na cota 0,30. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, vou fazer o croquis na mão, para que vocês possam ter a compreensão que projeto nasce no croquis, né, no papel tal, e depois é que vem aqui para o ambiente do Revit. Então vamos ver o croquis. Olá, no nosso curso do Revit, a gente vai trabalhar um croquis para depois levar para o Revit. Sempre a ideia nasce de um croquis, né? Nós vamos fazer aqui um restaurante. É um restaurante bem simples, né? E o nosso restaurante, nós vamos ter uma parede aqui, outra aqui. Vamos pensar numa forma bem simples. É um retângulo, ok? Nesse retângulo a gente vai fazer a divisão aqui e vamos colocar aqui 2 sanitários, masculino e feminino, a cozinha e o salão principal do restaurante, ok? Nós vamos ter a medida aqui de 2 metros, todas as medidas são internas, porque ainda não definimos a espessura da parede. E o nosso salão principal aqui vai ter 10 metros por 10 metros. Aqui é 4, aqui é 4 também. E aqui eu não vou colocar medida, porque a hora que eu fechar aqui, é uma parede que vai na sequência, ela fecha aqui o tamanho da cozinha. É claro que nós vamos ter portas aqui, né, que a gente vai definir, né, e algumas janelas aqui que ao longo do curso eu vou marcar aqui qual é o espaçamento de uma janela para outra, ok? Então, peguem aí, abram o Revit e a gente vai começar a trabalhar aqui, depois de configurada a parede, as medidas internas aqui. Legal. Ok. Agora a gente tem um modelinho aí, né? Ele tá aí na parte de cima mostrando, e a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. A gente vai vir aqui, arquitetura, parede, né? Ele já está ativado o comando parede, uma parede de 3 metros, mas o sistema que eu quero passar para vocês, que dá para fazer de uma maneira prática, diferente do que é feito no AutoCAD, porque no AutoCAD eu poderia riscar a parede, digitar o número, riscar outra. Nós vamos fazer de uma maneira diferente e bem rápida e prática para qualquer projeto, que é o seguinte, ó, a gente vai trabalhar com cotas temporárias. Eu vou pegar aqui o retângulo e vou fazer um retângulo qualquer sem me preocupar com medida. Eu vejo o desenho, o croquis como que ele é,
E o croquis ele fala o seguinte, ele fala que a gente tem uma parede aqui, tem uma parede aqui e uma parede aqui. Olha, comparando o croquis, pode estar mais ou menos igual. O que nós precisamos, como tem as medidas, eu vou adequar esse projeto às medidas do meu projeto. Como que eu vou fazer isso? Reparem para você ver o seguinte, quando eu clico aqui, ele me dá cotas temporárias, né? Aí o que acontece é o seguinte, eu vejo aqui a medida, e mais importante, antes de eu fazer alguma coisa, eu criei uma regra, que eu falo assim, regra 33,33, é só mesmo para a pessoa não esquecer. O que está selecionado é que vai andar. Então não adianta aproveitar. Sempre o que está selecionado é que vai andar e que vai mexer. Né? Se eu selecionar essa parede que vai andar, eu vou reforçar isso com vocês várias vezes. Então eu venho aqui e no projeto está pedindo 2 metros. Eu digitei 2, opa, ela subiu. Não adianta eu digitar 2 aqui que ela vai descer. Eu tenho que selecionar essa parede. Aí sim, digito 2 e aí tá ok. Agora, qual é a outra medida? Aqui tem que ter 4 metros. Eu clico aqui. Vou clicar, digito 4. Pronto. Esse canto já está certo. O que está errado agora e que a gente precisa mexer é exatamente aqui. Olha. Aqui está com 27,90. Se eu digitar 10, que é a informação, opa, olha o erro que eu fiz. Estava selecionado essa parede. Para mim trazer e fazer essa mudança, eu tenho que clicar aqui. Aí sim, o que está selecionado é que anda. Tá? E aí, para a gente finalizar, a gente tem uma situação dessa. Eu preciso de 10 metros daqui para cá. E muitas vezes eu clico e aí o que acontece? Ele pega a primeira parede que tem. Nesse caso, tá vendo essa bolinha? A gente puxa a bolinha para cá e ele tem um snapzinho e ele vai dar a medida, porque todas essas medidas são internas. E aí, para a gente finalizar, a gente digita 10 e pronto. Aí vamos conferir? Vamos conferir, olha lá. Aqui 2, vamos até fazer assim, ó, 2, aqui 10, aqui 10, 10, olha, tá perfeito de acordo com o croquis. Vamos dar uma olhadinha em perspectiva, sempre é bom, a gente terminou de fazer o desenho, a gente dá uma olhadinha aqui na perspectiva para ver se ele tá de acordo. Né? Ó, tem as cotas de nível. Vamos dar uma olhadinha também na elevação para ver se lá, onde está a parede, ela está exatamente no piso do restaurante. Tem gente que fala, eu quero alinhar isso aqui, né? Isso aí não ajuda em nada. Do jeito que eu montei aqui, ele funciona bem, porque se vocês quiserem alinhado, olha o que acontece. Como é que você vai achar a linha aqui se você precisar digitar? Dá um pouquinho mais de trabalho. Agora, quando a gente coloca assim, ele desencontrado, ó, isso aqui dificulta muito se eu precisar arrastar, puxar, né? E depois, se for para transferir para uma folha de papel, eu vou dar todas as dicas de como que a gente anda com essa cota, mas a princípio não há necessidade e fica uma confusão de desenho. Mas vamos lá. Aqui está tudo ok, a parede está aqui. Então, maravilha. Vamos conferir aqui. Ok. Então, e aí o nosso próximo passo é a colocação das portas e janelas. Ok? Aguardem.